Boa noite, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma das lives. Toda quarta-feira eu estou aqui ao vivo. Eu sou a professora Alice e estou tirando as suas dúvidas, te ajudando a liberar um laudo de forma segura e sem erro. Liberar qualquer laudo de análises clínicas de forma segura e sem erro. Nessa live de hoje a gente vai discutir sobre a importância da interpretação de exames laboratoriais na biomedicina estética. Então participe da live, envie suas dúvidas, você que trabalha com estética, ou você que ainda não trabalha, mas que pretende trabalhar, você que trabalha com análises clínicas, também vai ser fundamental para você aprender a interpretar vários exames laboratoriais e participar da nossa live. Então pode enviar as suas dúvidas aqui, quem for chegando no nosso chat aqui embaixo, que eu vou convidar. Hoje a gente vai ter uma convidada especial na nossa live, que é a doutora Lívia Monteiro, que é a fada da harmonização facial. Ela trabalha com a estética e eu convidei a doutora Lívia para trazer para a gente essa visão da biomedicina, estética, essa parte toda clínica que eu não entendo nada. Tô até com medo dela olhar e falar que quer fazer botox aqui em mim. Mas eu entendo de interpretar exames. Então a gente vai misturar essa questão de interpretar exames. A gente vai trazer vários exames diferentes que podem ser úteis para quem trabalha com estética e também para você que trabalha com análises clínicas que está em dúvida nessas duas áreas. A doutora Lívia já entrou, vou convidar ela para participar agora, tá bom? Eu só queria fazer um aviso especial, mas ao final da live eu vou fazer um aviso, uma notificação para vocês. Deixa eu chamar aqui a Lívia. Lívia, vê se apareceu aí para você um convite. Apareceu, deu Oi, peraí. certo. Peraí, que eu sou muito matutinha ainda nessa parte. Não tem nada de matuta, Lívia. Ai, eu não tô conseguindo. Deixa eu ver. Oi, gente, boa noite, tudo bom? Boa noite, Lívia. Que bom te receber aqui. Olha, foi difícil conseguir um tempo na agenda da Lívia. Eu acho que estou desde de maio na fila de espera, porque não é Ai, à meu toa, né? Deus A do fada da céu. harmonização facial é realmente difícil a gente conseguir um horário. Ou acho que caiu um pouquinho para a doutora Lívia, vou tentar convidar ela de novo aqui. Uh, Acho que agora deu ó, certo. Oi, deu oi, certo. voltei. Oi, gente, eu tô muito feliz por esse convite, realmente. Doutora Alicia, na verdade, que agora é mestre, né? Tá fazendo mestrado. Foi Ela minha tá fazendo professora na doutorado. graduação. Eita, meu Deus, viu? Ela tá na frente, muito mais na frente. Então, ela foi minha professora, né, na Uhum. graduação de biomedicina. E quando eu recebi o convite, eu confesso para vocês que eu fiquei muito lisonjeada. E realmente a gente estava com um probleminha aí na agenda, mas deu tudo certo para Conseguimos essa encaixar. live agora, né? E Sim. eu achei essa abordagem, o que a gente vai abordar hoje durante a live, muito interessante, né? Porque eu sou uma das biomédicas, estetas, defensoras de que o biomédico Isso. tem que entender de análises clínicas. Por quê? Porque a gente utiliza análises clínicas todos os dias em clínica, atendendo nosso paciente. Então, é fundamental esse conhecimento. Então, a gente vai abordar bastante coisinhas sobre esse assunto. Lívia, a gente vai já entrar nesse tema sobre os exames, assim, falar sobre essa questão da solicitação, que saiu agora que a gente pode solicitar. Eu não sei se essa mudança, se essa norma fez muita mudança na clínica, para vocês que trabalham, se fez muita diferença. Depois tu vai explicar isso pra gente. Mas tudo, gente, quem é a Lívia? Da onde veio essa fada da Ai, meu harmonização Deus. facial? Conta um pouquinho, se apresenta aqui pra gente. Então, eu formei em biomedicina em 2015, né, pelo Centro Universitário, em Nova FAP, que era onde a Alicia dava aula. Ela foi minha monitora nesses últimos, no estágio, né, no estágio que a gente precisa fazer, todo biomédico para formar precisa fazer. E meus estágios, eles foram direcionados a análises clínicas, porque eu saí da faculdade, da graduação analista clínica e patologista clínico. E então, a Uhum. Lívia é paraense, mas por conta das idas e vindas do meu pai, por conta de profissão, eu fui parar no Piauí e eu fiz a minha graduação lá em Teresina, no Piauí, e devo, né, toda essa educação e conhecimento, né, ao meu Piauí. Eu gosto demais do Piauí.
Tem raízes bem fortes ali. E eu, depois que finalizei a graduação, eu fui embora do Piauí, voltei para o Pará, morei 2 anos em Belém. E ainda na graduação, eu decidi fazer a pós em biomedicina estética, que até então eu entrei no curso de biomedicina, eu conhecia já as inúmeras áreas que o biomédico pode atuar, mas não tinha noção que a biomedicina estética também estava há pouco tempo regulamentada. Nossa profissão, a biomedicina é uma profissão jovem, né, comparada a outras profissões. Isso eu sempre falo para animar toda a turma aí da biomedicina. E a gente está realmente cada vez mais ganhando espaço no mercado de trabalho. E eu sou uma das defensoras, visto a camisa da biomedicina e não largo, tá? E quando eu fui embora, eu decidi fazer a pós-graduação e foi quando eu fiz a pós. E assim, vi que era realmente o que eu queria. Mas o que é mais importante é que eu nunca desisti, nunca pensei assim que eu pudesse ter feito diferente. Se eu não tivesse saído analista clínica da faculdade, eu não teria a noção, a base científica que eu tenho hoje para atuar nas disfunções estéticas dentro do consultório, porque a estética não está solta. A estética não é algo separado do mundo do organismo, do contexto de saúde. E aí, hoje eu tenho 30 anos. Exato. Moro no Rio Grande do Norte. Então, gente, pois é, de Belém eu vim embora aqui para o Rio Grande do Norte. Hoje eu moro em Natal, na capital do RN. E tenho 4 anos morando aqui. Logo quando eu cheguei aqui, eu trabalhei na área, já como biomédica esteta, numa clínica. E lá eu fazia todos os procedimentos possíveis. Você imaginar que o biomédico pode fazer. E 2 anos após ter chegado aqui, eu decidi abrir meu próprio espaço, minha própria clínica, né? E aí hoje eu já estou com 2 anos e 6 meses, 2 anos e meio de clínica, de consultório, né? Caminhando ali sozinha, né? E agora vocês vão entender o porquê a importância de ter toda essa estrutura, tá? Porque aí quando você se vê num ambiente desse sozinho, você vê que você tem que ter conhecimento para dar e render, para poder se virar sozinho, né? E aí, meu projeto hoje, eu estou iniciando o projeto dos cursos, porque sempre foi uma vontade minha ensinar. Eu sempre percebi no dia a dia, até com o meu tato com os próprios pacientes, falavam, poxa, você tem uma didática muito boa para ensinar, eu entendi tudo direitinho, de uma forma bem explicada e tal. Então, sempre foi um projeto meu ensinar. E agora, realmente, esse projeto saiu do papel e vai iniciar agora. Os primeiros cursos nós vamos ter agora em outubro. E é isso, eu tô aqui. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esses cursos, porque eu também tô super apoiadora aí dessa Lívia de cursos. E uma coisa que a Lívia falou, gente, é que é realmente isso. Estética não é fora da área da saúde, ainda faz parte na saúde. Então, o trabalho que quem faz em estética, que o biomédico em estética faz, não é só sobre estética, é sobre saúde também. Então, por isso essa questão de é tão importante entender sobre ciência, sobre saúde, conhecer os exames, conhecer muito bem o paciente. Agora, falando sobre a norma, Lívia, o que foi essa norma? O que mudou? Que agora eu vi muitas pessoas compartilhando que agora o biomédico podia solicitar exames laboratoriais. Então, o que isso mudou no dia a dia, se é que realmente fez muita mudança? Como que foi? O biomédico, ele sempre teve autonomia, né? Então, um dos destaques para a nossa profissão é essa autonomia de você não depender de um outro profissional para você montar um laboratório, para você ter uma clínica, enfim. E quando veio essa normativa agora, que autoriza a gente a solicitar os exames, isso ajudou demais. Por quê? Porque na prática clínica, na estética, a gente, muitas vezes, antes de fazer um procedimento estético, a gente precisa solicitar exames. Por exemplo, o caso de pacientes que vai fazer secagem de vasinhos, que a gente usa um produto que é a glicose, 75%. Então, eu tenho que checar que aquele paciente, ele não é diabético, né? Ou entendi. se ele tem alguma síndrome metabólica, eu tenho que checar antes de fazer. Então, a gente sempre pede uma glicemia antes do procedimento, porque aí eu vou estar levando segurança para o paciente. Então, essa normativa, ela trouxe essa liberdade, mais autonomia, né? A gente já tem autonomia como biomédico, mas trouxe ainda mais autonomia para o biomédico. Entendi. Agora fez sentido uma coisa que eu estava estudando hoje para a live. Quando eu comentei que eu ia fazer a live hoje sobre biomedicina e estética, um ex-aluno meu, que é o José Felipe, eu não sei se ele está na live, eu acho que ele ainda não entrou.
Ele me mandou um direct e falou que o TCC dele foi sobre biomedicina e estética, sobre exames laboratoriais na biomedicina e estética. Daí eu estava lendo o trabalho dele e ele entrevistou profissionais num congresso de estética, que trabalhavam com estética, se eles faziam anamnese. Tipo, 100% falou que fazia anamnese. Eu falei, então a anamnese faz parte. E eles, se eles sabiam da importância dos exames laboratoriais, aí 96% falou que sabia da exame. Quando ele perguntou quantos solicitavam o exame, aí caiu. 50% só costumavam solicitar exames. E aí veio que o exame que era mais solicitado era a glicemia. E eu fiquei curiosa, falei, por que a glicemia? Então, agora que tu explicou, faz sentido por essa questão dos vasinhos. Mas a gente vê esse gap. Todo mundo faz anamnese, mas não solicita exame, não avalia os exames, né? A questão é que, por exemplo, no caso de uma secagem de vasinhos, como a gente utiliza glicose 75%, a gente corre um risco muito grande de pegar diabetes e às vezes nem mesmo sabe, porque não faz exame com frequência. E, por exemplo, a gente fazer uma hipoglicemia. E aí a gente traz um problema gigante para a vida daquele paciente e para a gente, né? Então, é extremamente fundamental você ter essa noção de análises clínicas, sim, né? Entendi. E essa noção de fisiologia, né? Eu sempre brinco que análises clínicas é fisiologia aplicada. E eu acho que em estética você tem que entender muito de histologia, de anatomia e de fisiologia, saber para onde vai, o que vai, entender o funcionamento do corpo, né? Aquela base teórica faz muita diferença, né? Faz sim. Eu falo muito de fisiologia para os meus pacientes na própria anamnese, na própria avaliação. Porque o paciente, muitas vezes, ele chega assim: poxa, eu tô com muito derretimento de pele, minha pele tá derretendo, foi rápido, tem 5 anos que isso aconteceu e tal, como que eu faço? E aí, quando a gente pensa em estímulo de colágeno, para que a gente possa alinhar a expectativa do paciente com aquilo que a gente pode fazer por ele, a gente tem que primeiro explicar a fisiologia. Então, eu vou estimular o colágeno, esse é o melhor bioestimulador do mundo, mas ele leva tanto tempo para ser formado, ser amadurecido na pele e você perfeito. Então, isso é extremamente fundamental para que você traga segurança na hora de você avaliar seu paciente, né? E a fisiologia é a base de tudo. Seja para tratar um melasma, para tratar uma acne, para fazer um tratamento. Tudo isso, se você não tiver base de fisiologia, vai ficar perdido. Vai ser um profissional somente técnico, né? Exatamente. Muito massa. E é isso, tipo, eu vi você falando de solicitar o exame antes para trazer mais credibilidade, mais segurança para o tratamento e avaliar as contraindicações, por exemplo, no caso da diabetes, mas você também precisa, às vezes, durante o atendimento, durante o procedimento, tem procedimento que é mais longo, né, Lívia? Que às vezes não é só um processo, é um protocolo, né? Eu já recebi, para você ter noção, eu já recebi pacientes na minha clínica, no meu consultório, em que ele sentou de frente para mim e aí ele começou a falar, uma paciente, né? Começou a falar. E todo o problema que ela tinha, ela resumia como se fosse na pele, né? E por tudo aquilo que ela me relatou, eu comecei a desconfiar que pudesse ser alguma síndrome metabólica, né? Por todos os sintomas que ela falava. E aí, naquele momento, assertivamente, eu preferi encaminhar ela para ver os exames novamente, principalmente os exames de tireoide, análise de T4, de TSH, e a gente descobriu o hipotireoidismo. E aí, quando ela voltou, ela já voltou melhor, porque já estava iniciando o tratamento com hipotireoidismo. E aí, sim, eu comecei a abordagem da pele, né? Eu falo que a estética é um paciente saudável. Quando eu falo saudável, eu falo do estado de saúde no geral. Não a gente querer um paciente que está doente e querer fazer um procedimento técnico que vai piorar o estado de saúde dele. Entendi, muito legal isso, porque é justamente o que a gente já falou, que é da área da saúde. Então, o que tu faz não é só uma estética, vai além, né? E fora da questão, que eu acho que nem vamos entrar nesse assunto, porque senão a gente não para de falar, do bem-estar da pessoa, né? Da questão psicológica mesmo, de como um tratamento desse faz bem para a saúde emocional, psicológica da pessoa. Mas não só essa saúde, para a saúde física também. Então, existem distúrbios que são manifestados, como a Lívia falou, do distúrbio metabólico, por uma acne. Tem outras questões também que levam a acne, distúrbio hormonal. Então, quando você...
Tem acho que dislipidemia também pode desencadear. A mesma coisa é a alopecia, queda de cabelo, né? Eu vi que na tua clínica vocês estão fazendo tratamento de capilar agora, não é? Então, até Isso. para avaliar isso, tem que ver a questão se não é uma deficiência hormonal, se não é uma vitamina, uma anemia. E aí a gente tem que solicitar exames, investigar. E, tipo, no dia a dia, assim, em que situações tu costuma solicitar? Também, gente, é importante falar uma coisa aqui. Não é obrigatório para todo mundo, tá? Então, você pode ver que nem todo mundo acha que toda vez que você vai fazer uma cirurgia tem que fazer uma batelada de exame, toda vez que você vai no dentista. Não é para todo mundo. Tem pessoas que a Lívia ela vai fazer a anamnese, ou quem vai trabalhar com estética, e aí ela avalia se é necessário quando ela faz essa avaliação na anamnese. É como na medicina também, não é todo mundo que faz exame. Então, quais E, são as situações assim que tu costuma ó, solicitar? Quais os exames? ultimamente a gente tem visto, principalmente agora depois da pandemia, um perfil de insuficiência hepática pós-Covid, né? Então, tem pacientes que a gente já entende que o paciente está nessa síndrome pós-Covid quando ele começa a relatar. Né? E aí a gente tem algumas cautelas na hora de tratar esse paciente. Porque a maioria sai do período do pós-doença aí com TGO e TGP lá em cima. Né? Então, um paciente em que eu tenho já uma disfunção hepática, eu, no mínimo, tenho que pedir o último TGO e TGP que ele fez para que eu possa trabalhar nele. Qualquer procedimento que, na maioria das vezes, a gente trabalha injetável, biomédico trabalha injetável, para que eu tenha a certeza de que ele não está no processo inflamatório ainda a nível de fígado, né? Então, nesses pacientes, eu sempre peço o último, como ele está fazendo um acompanhamento, para me assegurar, eu peço TGO-TGP. Como o paciente também tem histórico de alguma doença vascular, que a gente, até porque quer fazer o procedimento, o histórico dele de exames, principalmente a parte bioquímica, né? Ureia, creatinina, função renal, função hepática, enfim. E correlaciona também com o uso de medicação. A gente tem muitos pacientes que fazem uso de medicação contínua, que não necessariamente tem uma contraindicação para fazer o procedimento estético, mas que a gente tem que usar uma certa cautela na hora de proceder com ele. Então, nesses casos específicos, sim, eu peço... Assim, às vezes tem uma contraindicação, às vezes pode ter uma contraindicação, mas está no nível normal ali, você consegue fazer o procedimento, né? Tipo isso. Tipo, ele tem, às vezes, ele teve crise hipertensiva, ele tem algum distúrbio eletrôlico, e aí a gente só vê como que está, né? Se está estabilizado para a gente poder fazer o procedimento estético seguro, né? Até mesmo porque depois que ele faz o procedimento estético, tudo ele vai correlacionar com isso. Né? Então, até um respaldo para o profissional, ele é com segurança, ele faz tudo documentado e prontuário. É outra coisa importante também. Sim. E aí, outro exame, que esse é prático, assim, o paciente vem com intenção de fazer microvaso, secagem vazia. Eu, desde o início, quem me conhece, inclusive quem trabalhou comigo na clínica, que eu trabalhei antes, eu não faço se eu não pedir a glicemia. Porque eu digo que vê cara não vê doença, né? Então a gente tem que ter os exames ali pra ver. É verdade. A gente sempre fala isso, que a medicina está cada vez mais baseada em evidências. Então, cada vez mais a gente vai ver protocolos, cada vez mais a gente vai ver prontuário. Prontuário daqui a pouco está no celular, os registros. Hoje em dia, todo mundo tem um computador e deixa tudo isso arquivado por anos. O exame laboratorial tem que ficar 5 anos arquivado no laboratório. Então, cada vez mais a gente vai deixar de agir empiricamente, só na base do acho, e começar não, já existe esse movimento, e ser baseado em evidências. E esse é um ponto que eu acho que a biomedicina tem muito a crescer, porque a biomedicina é uma das áreas que produzem evidência. A biomedicina, seja estética, seja na análises clínicas, a gente trabalha com evidências. Então, a Lívia, ela trabalha atendendo, mas tem gente que trabalha pesquisando novo material, tem biomédico que trabalha testando, fazendo um novo protocolo. Então, a biomedicina tem muito a crescer nos próximos anos. Está crescendo e tem muito a crescer, principalmente por essa visão. Olívia, uma curiosidade que eu tenho.
Tem uma coisa que eu sei que trabalha com a estética, é com plasma rico de plaquetas. O que que é isso? Eu fico pensando se coleta o hemograma e bota a plaqueta, É, separa a plaqueta. na verdade, assim, eu até estava vendo que, a princípio, para você trabalhar com o PRP, que ele vai principalmente trazer rejuvenescimento, você precisa ter um laboratório associado ao seu espaço, tá? Não pode ser apenas eu ter uma centrífuga. Se você for ver a regulamentação disso, eu não posso ter só uma centrífuga dentro da minha clínica de estética e, puf, fiz o Sim. PRP, tá? Então, eu preciso... Ele tanto pode ser utilizado em procedimentos para rejuvenescimento, principalmente, como tratamentos capilar também, né? A Ah, tá. tricologia. Só Uhum. que o óbvio é esse, porque você teria que... A resolução fala até que você tem que ter... É como se fosse duas empresas, uma acoplada na outra, mas elas não podem ter interligação nem de porta, de parede com parede. No sentido assim, Como é que vai transportar o plasma? tem que ser assim, o laboratório. Isso eu acho que a resolução ela dificulta muito, né? Enfim, o conselho aí ele precisa dar uma raciocinada nisso e ver se o biomédico é um profissional que está preparado para análises clínicas, né? A gente trabalha com todos os fluidos corporais, analisa. Então, não tem, eu acredito que não tem por que ter toda essa dificuldade, porque eu chamo de dificuldade, né? Porque Uhum. se a gente trabalha no laboratório com centrífugo, a gente trabalha com análises clínicas em si, eu acho que a única exigência deveria ser o biomédico ser analista clínico e também biomédico estético. Uhum. Mas tem essa dificuldade que hoje muitos biomédicos ainda não aproveitam do PRP, que é um tratamento riquíssimo em resultados. Mas É, mas centrifuga, faz a extração. Então, você imagina aí, como é que sai, financeiramente falando, é um tratamento bem caro, tá. porque tem toda essa logística de laboratório, o próprio sangue do paciente, ele tem Sim. que ficar e geralmente a gente faz Uhum. com ou infusão, injeta, ou pica a pele e... Ah, entendi. Eu não entendi, eu ficava imaginando essa técnica, mas não fazia noção de como era complexa. Não, mas cá entre nós, não só essa legislação específica, mas várias legislações no Brasil são um pouco difíceis. Parece que é rimar contra a maré quando a gente quer empreender, quando a gente quer fazer uma coisa. É por isso, gente, que a Lívia, ela vai fazer uma mentoria agora em outubro, ela vai abrir uma mentoria, não é, Lívia? E aí é muito bom você pegar o caminho das pedras com quem sabe da legislação, da fisiologia, sabe empreender, porque não é só o conhecimento técnico. Eu falo várias coisas aqui técnicas, eu ensino a analisar a célula, mas eu sempre falo, olha, tem que ser assim, tem que se comportar assim. Às vezes a gente tem que falar o básico, o óbvio. Então, quando você pega um profissional que já está há muito tempo no mercado, que se desafiou, que começou do zero numa cidade que ela não conhecia ninguém e abriu a clínica dela e foi realmente conquistando pacientes. Então, faz muita diferença. Acelera, é outro nível. Você acelera o aprendizado como você não consegue acelerar com ninguém. É a vantagem de uma mentoria. Eu falo isso, Lívia, porque quando eu comecei a fazer conteúdo aqui para o Instagram, eu comprei vários livros, assistia tudo que era vídeo no YouTube e o negócio não estava dando certo. Nem eu não estava feliz com o que eu estava fazendo, não estava dando certo. E aí eu entrei numa mentoria, o negócio acelerou, assim, com o que eu, na minha proposta, no que eu queria. Porque realmente, quando você tem alguém que conhece, que já passou pelos caminhos das pedras, que sabe, ó, faz faz isso aqui, que sabe o que realmente faz diferença, é o que vai acelerar muito. Então, a Lívia demorou anos para poder chegar lá. E se você fizer o que a Lívia vai falar, você vai chegar lá muito mais rápido, né, Lívia? Exatamente, ó. Na minha mentoria, eu vou abordar essas questões de logística para se abrir um consultório. Porque o que que passa na nossa cabeça quando a gente decide empreender? A gente pensa que, pronto, eu vou alugar um espaço hoje, vou começar a atender amanhã, meu CRBM tá ok, estou registrado no meu conselho de classe, partiu empreender.
Só que se você quiser atuar na sua área de forma correta, deitar sua cabecinha no seu travesseiro, tranquilo, né? Não tá com medo de fiscalização, não tá com medo, você precisa ter toda uma estrutura, né, que a legislação que o nosso país exige para que um profissional, né, como biomédico, ele possa atuar na área. Inclusive, tem muita gente que tem dúvida. O biomédico pode ser médico, né? Em qual classe que eu me encaixo ali para eu abrir a empresa? Eu posso ter um MEI, né? Tem, acho que acredito que um CRBM, que é o CRBM 5, que ele já abre essa para biomédico ser MEI, mas o que fala a legislação no geral é que o biomédico não pode ser MEI, tá? São liberais. E tem muito biomédico por aí que é MEI e nem tá sabendo que tá fazendo tudo errado. Sim. Então, a gente não entende, por exemplo, que a gente tem que ter um computador para entender dos impostos, né? Para saber quanto que a gente vai ter que do nosso faturamento repassar para o governo, né? Então, tudo isso, nota fiscal, meu Deus, eu não sei por onde começa. Então, tudo isso eu aprendi batendo a cara muitas vezes na parede e tem que ir atrás do conhecimento mesmo, né? Muitas vezes errando para poder acertar. E aí eu uni tudo isso, né, na mentoria para eu poder ajudar outros profissionais que querem empreender e não sabem por onde começar. Ou muitas vezes muito errado, como eu comecei. Sabe? Procurando as informações depois que estava tudo acontecendo. E você pensa, eu cresci mesmo assim. Imagina se você começar com tudo muito estruturado, muito bonitinho. E você vai ter um crescimento muito mais veloz que o meu. Né? E outra parte que eu vou citar na mentoria é sobre a parte jurídica, né? Que aí entra termos de consentimento, ficha de anamnese, contratos de prestação de serviço, tem muita gente que não faz. E aí? Eu fiz uma botox no paciente, tá aqui. Tá como se essa folha em branco, eu não registrei nada. Então é como se eu não tivesse feito. Então qualquer problema que tiver, para a justiça, juridicamente falando, vai constar o que está ali, registrado e assinado. Não adianta você falar, não, mas eu fiz a melhor técnica, não, isso. Eu prestei assistência ao paciente, se não tiver registrado, não vale. Então, você tem que trabalhar com as benditas evidências, né, que a gente estava falando, as evidências. Exatamente. Então, mas também vai ter essa parte técnica, Lívia, tipo, as técnicas que tu usa, que tu refinou, como que tu vai contar o segredo para virar uma fada também, vai passar a varinha lá, ensinar também. Gente, eu digo que a gente que vai atuar como empreendedor, a gente tem duas linhas paralelas, né? Porque a gente tem tanto que investir em conhecimento na parte do empreendedorismo, porque você sai da faculdade biomédico, você não sai empreendedor, empresário, e aí você vai aprender tudo desse mundo, que é um outro mundo, né? E você também tem que continuar seguindo, se especializando para ficar cada dia mais perfeito nas técnicas, entregar o melhor resultado do seu paciente. Aí você está aqui, a estética ela evolui muito rápido, a ciência evolui muito rápido, e você fez um curso de especialização aqui, no outro ano já tem um outro, já está chegando um novo produto, você tem que conhecer. Então, assim, eu no início ficava eu tinha uma pressa para o conhecimento, mas eu também tinha que fazer o quê? Um equilíbrio entre as duas coisas, porque eu não podia crescer só em técnica, eu também tinha que crescer como empresário. E aí é onde o bicho pega, porque tudo é investimento, tudo, absolutamente tudo. Sim. Inclusive, na mentoria eu vou abordar isso, se você não souber publicar o seu serviço, você, vai lá para baixo, tá? Então, nas técnicas, eu fui vendo o que eu mais tinha afinidade. Quando eu comecei a atender, eu fazia corporal e facial. E aí, depois eu fui vendo que eu tinha mais afinidade por facial. Quando eu abri meu espaço, eu ainda atendia alguns procedimentos corporais por algum tempo. Mas depois eu decidi que, como minhas especializações estavam indo mais para o facial, eu decidi focar nisso. E aí eu fui percebendo que eu tinha habilidade para isso, mas que eu precisava de profissionais que estivessem me dando mais refinamento de técnicas. Por exemplo, preenchimento labial. Preencher, talvez seja fácil.
Mas você deixar realmente um lábio harmônico, trabalhar todas as estruturas e não ficar aquele bico de pato, aí você tem que realmente... É muito estudo, é muito investimento para você chegar nisso. Então, eu também, não se preocupe. O que eu levei, assim, anos para aprender, eu vou ensinar também, tá? Não guardo nenhum conhecimento comigo. E o que a Lívia falou, gente, de investimento é isso. A gente está fazendo uma live sobre exames laboratoriais e estética. Aí eu não tenho condição de eu e a Lívia ficar aqui entregando todos os exames, nem todos da análise clínica e nem todos os procedimentos da estética. A gente está ajudando você a entender os pontos que são mais importantes. E realmente, você vai precisar ler, vai precisar estudar, vai assistir aula, vai fazer congresso. Congresso é caro, viagem é cara. Tudo isso é investimento. Só que o melhor investimento, a gente fala, as pessoas não entram. É o óbvio, é em educação, é em você. Porque ninguém toma, meu pai falava pra mim, quando você, minha filha estude, porque ninguém toma isso de você. E é a mais pura verdade. Ninguém toma isso de você. Então, é um aprendizado que você tem que correr atrás. Então, se você percebeu nessa live você entendeu como exames são importantes e você percebeu que precisa melhorar essa interpretação, se você segue a Lívia e não me segue, vem me seguir. Se você me segue e não segue a Lívia, vai seguir a Lívia. E vai atrás de ter conhecimento, de entender as bases teóricas, o fundamento básico. A Lívia falou um segredo aqui, uma virada de chave, que se você não percebeu ainda, você vai passar anos para perceber. Ela falou, é fisiologia, Alice, a gente tem que entender o básico. Então, isso aqui já virou a chave, porque as pessoas vão ler lá. O que tem no Botox? Além de ter muita química, tá? Estética, eu sei que tem muita química. Aí vai dizer o que tem no Botox? Aí vai ler várias coisas desnecessárias, quando você poderia ter acelerado os seus resultados entendendo muito bem de fisiologia. Olha o que ela falou que os pacientes gostam. Eles gostam de escutar a explicação dela. Porque aí eles confiam no trabalho da Lívia, porque ela explica para eles, ela mostra para eles. Entendeu? Então, é o básico. Então, você tem várias lições que estão sendo ditas aqui, que você vai sair da live e vai saber, peraí, então eu tenho que voltar a estudar mais fisiologia, se eu quero trabalhar com estética, ou se você quer trabalhar com análises clínicas, tem que dominar isso. Ah, mas a Lívia falou que utiliza glicose. Olha o segredo que ela contou aqui. Eu não sabia que era glicose, não. Agora você sabe. Então, eu preciso entender um dos produtos. Tem vários. Aí você vai... Agora eu preciso entender por que usa glicose. Qual é o segredo que está aí? Por que o paciente tem... Qual o risco do diabetes? Então, quais são os tipos de diabetes? É só avaliar a glicose? Existe mais algum exame para avaliar a glicose? Então, tem vários pontos ali que você vai ter que correr atrás. E não dá para eu ali em 40 ou 50 minutos falar tudo. Mas a gente, tanto eu como ela, a gente é mentora, a gente ensina as pessoas. Então, são pequenos detalhes que a gente vai falando e você vai esquecendo de anotar e vai se perdendo. E não está dentro da nossa live, desse conteúdo prático. Eu anotei várias coisas aqui para a gente falar de hormônio, de função renal, de PCR, que a gente ia conversar. Mas assim, que eu vou recomendar para vocês, quem quer trabalhar com empreendedorismo, quem quer trabalhar com estética, olha o perfil da Lívia, faz uma análise da imagem da Lívia. A Lívia, ela acho que tem no Rio, nos stories, não sei se tá nos teus destaques, que tu mostrou tua trajetória. Sim. Gente, não foi só porque a Lívia chegou onde ela chegou porque ela sabe usar muito bem a imagem dela. Isso, eu conheço a Lívia, sei lá, em que ano tu tava lá na graduação, tu lembra? Eu entrei em 2011 na graduação. Tu fez o estágio comigo em 2000 e, no caso, 15, 16? Na verdade, o estágio fiz 2014 e 2015. 2014. Foi. Então, eu conheço a Lívia desde 2014. Quase 10 anos já. E a Lívia, ela é muito boa em comunicação, sempre foi, mas ela evoluiu muito a imagem dela. Então, às vezes você acha, como a Lívia está falando aqui, estética ou trabalhar em qualquer área, tem que ter muito conhecimento teórico, muito conhecimento técnico, porque também você vai estender de teoria, mas tem as técnicas de
injetar o negócio lá no lugar certinho. Tem muita gente que erra. E a Lívia é fada em consertar. É verdade. A Lívia é fada em consertar também. Eu vi um dia que tu fez um jato de plasma numa menina que tinha uns sinais que tu consertou, né? Ou a menina tinha jato de plasma Foi. que consertou. Na verdade, foi uma intercorrência que ela teve com outro profissional. E ela chegou até a mim naquele desespero, né? Não tinha indicação para fazer aquele procedimento, porque fototipo alto, ela tinha muito pigmento na pele, pele morena, pele negra. Não tem indicação para aquele tipo de procedimento que foi feito e mancharam realmente o rosto dela por inteiro. Então, uma das coisas que a gente conseguiu dar um resultado, inclusive o resultado dela tá no meu Instagram como rio, tá? E aí, assim, uma coisa que eu bato muito na tecla é sobre intercorrência, e eu acho que quem me acompanha vê eu falando quase todos os dias sobre isso, tá? Por quê? Porque o paciente hoje, ele já chega para você assim questionando. Mas, doutora, eu queria tanto fazer meu nariz, mas eu vi na televisão que passou que dá necrose no nariz. Ai, porque fez e deu errado. Então, assim, por que é importante esse conhecimento a fundo de anatomia e fisiologia, principalmente? Porque você vai ter que dizer os porquês para o seu paciente. Ele não vai chegar lá procurando um botox e somente fazer, eu vou fazer um botox, pronto, deitei e fiz. Ele lhe questiona a sua vida inteira, porque hoje o paciente ele está mais próximo do conhecimento. Ele tem a internet para ele ver, para pesquisar. Então, quando ele vem, ele já tem feito até uma pré-pesquisa. E aí, quando você for, o paciente lhe encostar na parede, você... Então, o botox, ele serve para te deixar sem rugas. Não sabe o mecanismo de ação, não sabe como é que ele vai agir no músculo, não sabe qual é a fórmula que se utiliza ali, se tem contraindicações. Então, você não pode, em momento algum, ser um profissional técnico, biomédico. Ele estuda para ser um cientista. Então, no seu consultório, atuando na área da estética, você tem que ser o cientista daquela área. Entendeu? Aonde você for trabalhar. Exato. Inclusive, para você reverter uma intercorrência, é muita fisiologia que você tem que entender. Para não andar fazendo esse tipo de coisa com o paciente, entendeu? Então, assim, eu falo sempre isso porque as pessoas muitas vezes têm uma visão, uma ilusão quando vê um profissional da área da estética e acha que é só a fotinha com a seringuinha lá, acha que é só a foto com o frasco do botox, ficar, né, fazer harmonização. Não é. Exato. Eu ia falar sobre isso também, sobre a questão do marketing. E a Lívia, ela domina essa questão do marketing também. Então, por isso que eu ia dizer, faço o exercício da imagem toda que a Lívia faz lá. Porque é muito... É como eu também, sabe, Lívia? Eu trabalho ensinando sobre análises clínicas. E eu vejo vários perfis que colocam imagem de lâmina, mas eu vejo poucos que têm a cara de fazer o que eu faço, de abrir uma live, de responder dúvidas ao vivo, de ensinar ao vivo, de falar ao vivo, sabe? Porque aqui é que a pessoa mostra que sabe ou que não sabe, entendeu? E assim é como é no caso da Lívia. Ela tem que ir lá na cara do paciente e falar, olha, se intercorrências podem acontecer, eu tô tomando uma água, eu posso ter uma intercorrência com essa água aqui, entendeu? Então, intercorrências podem acontecer com qualquer paciente, mesmo que a Lívia faça toda a anamnese muito bem feita, investida. Mas o segredo é que a Lívia sabe lidar com as intercorrências. Porque ela entendeu o que ela faz. Exatamente. Então tem a questão, qual é o exame que eu vou solicitar? O exame que você vai solicitar, você entende qual é o procedimento que você está fazendo, você entende para onde ele vai, o que ele vai fazer. Aí quando você entende, você não depende, você dominou, entendeu? Então tem esses pontos. Quem está cursando biomedicina, que esteja atento à farmacologia, tá? Porque você tem que entender da biodisponibilidade das substâncias para você não fazer erros, como eu vejo por aí. Não, vai ser eliminado no suor, no xixi. Tá? Então, assim, por favor... A gente vê cada coisa, né? Com a internet a gente vê cada coisa, é difícil engolir, viu? Eu vou fazer um comentário, Lívia, não sei se tu concorda, eu vou fazer um levantamento para ver quantos biomédicos concordam. Mas eu acho que a biomedicina, ela perdeu muito quando as pessoas começaram a pegar a ciência dos bastidores,
a ciência dos bastidores, biomédico, o artista dos bastidores. E aí trouxe a gente muito para os bastidores, e vários profissionais ficaram, eu sou dos bastidores, então eu só tenho que pipetar, eu não tenho que aprender a me comunicar, eu não tenho. Aí fica aquela coisa, o medo que eu vejo de ter um questionamento de um médico, o medo que eu vejo de ter um questionamento de um paciente, de apresentar, às vezes, num congresso, de dar aula, de utilizar as redes sociais, de ligar para o paciente. Tem muito medo dessa questão de se comunicar, porque ficou muito preso à ideia do biomédico, é dos bastidores. E aí eu acho que isso prejudica muito quem quer trabalhar com estética, né? Porque estética não dá para você ser bastidores, tem que ser protagonista. E empreender, então, aí é você o protagonista. Nem tenha dúvida. Essa questão do biomédico ser considerado profissional dos bastidores, realmente fez com que muita gente, eu vejo que muitos profissionais têm um potencial gigante, conhecimento que dá para barrar qualquer outro profissional. Sim. Mas como ele não trabalhou essa oratória, não trabalhou essa parte de lidar diretamente com o outro, o ser humano, ficou ali realmente no laboratório, né? E isso meio que, como era meio que um slogan, então a pessoa mesmo, não, eu sou de bastidores, não. Então, assim, quando você vai para o empreendedorismo, isso não é só na área da estética que eu vejo, né? Mas também, por exemplo, você vai abrir um laboratório de análises clínicas, gente. Um laboratório de citopatologia. E aí? Você vai conseguir ficar só nos bastidores também? Você vai ter que lidar com o fornecedor, com o funcionário, você vai ter que lidar com a equipe. Então, você vai ter que aparecer, se posicionar. Liderar a equipe. Então, tem muita gente que me manda mensagem com problema para trabalhar com a equipe técnica, do laboratório, com a recepcionista, com alguém que não treinou isso, não sabe lidar com pessoas. Até porque, pelas habilitações do biomédico, hoje a gente tem muitos biomédicos assumindo cargo de chefias em agências transfusionais, em laboratórios clínicos, né? Então, assim, e aí? Você vai ter que lidar com pessoas, entendeu? Eu não sei se você lembra, Alicia, na época da graduação, eu era uma das poucas alunas que metia a cara e ia lá funcionar e extrair sangue e coletar sangue, né? E eu sempre incentivava, eu gostava de incentivar quem estava mais próximo a mim, e falava assim, gente, venham, bota a mão na massa, mas eu tenho medo ali de funcionar e tal. Venham, sabe por quê? Porque um dia você vai estar à frente do seu laboratório e você vai ter que treinar toda uma equipe. E aí? Você que é o profissional que está ali para instruir todos. Ai, não, meu técnico faltou hoje. Não tem quem colete sangue. Não tem coleta. Eu já vi gente falando que se não tem técnico, não coleta. E fora que tu, hoje em dia, aproveita disso, né? Porque precisa das agulhas, de microagulha, tem um negócio de microagulhamento, sei lá. Então é um negócio muito delicado. Precisa saber muito bem dominar a seringa. Né? Não é só tirar foto com biomédico. Olha, o biomédico tem tudo a ver com a área da estética, não só pelo conhecimento. Mas é aquela mesma destreza que a gente tem em pipetar, que a gente tem que ter mão firme para pipetar, você tem que ter para ser um injetor. Então, assim, é ciência, entendeu? Então, assim, quem quiser querendo ir para a área da estética, já vai aí, ó, treinando a firmeza na mão na hora de pipetar, né? De fazer aquelas gotículas, né? De colocar uma lamínula ali. Então, assim, é trabalho de detalhe. Aproveita. Se você faz um curso bem feito, faculdade pública, faculdade particular, faça o básico bem feito. Aprenda, faça o curso, esforça ao curso. Independente se você quer estética, análise clínica, seja aquela área, perfusão, sei lá, perícia. Se você aprender o básico, bem aprendido mesmo, você domina qualquer área. Aí o resto são aperfeiçoamentos, é especialidade, é definir ali, mas o básico bem feito, assim, aprender muito faz muita diferença. O curso de medicina, ele é muito completo, né? Então, eu acredito realmente nisso. E tá vendo, tanta coisa que a gente utilizou, que a gente conversou aqui, que a biomedicina pegou a estética, utiliza conceitos e temas lá da análises clínicas, porque não se desprendeu, não virou assim, nunca mais eu vou trabalhar com análise, nunca mais precisa de um laboratório pipetar, mas ela precisa daquele conhecimento, daquela base que estava lá, básico de estética. Inclusive, uma coisa... Pode falar.
Inclusive, outra área que a gente vê na análise clínicas e que a gente usa diariamente ali no consultório é a própria microbiologia e imunologia, tá? Porque hoje é cada vez mais comum a gente ver pacientes com doenças autoimunes e a gente tem que saber lidar com esse paciente para fazer um procedimento estético nele, tá? Sim. Então, microbiologia, por exemplo. É caso de contraindicação, Lívia, se tiver doença autoimune? Se ele tiver no período, por exemplo, vamos pensar no paciente que tem psoríase, que se ele tiver no momento em que ele está em crise, a gente não vai poder fazer nenhum procedimento para a inflamação no organismo dele, né? A gente pode piorar a crise de psoríase. Por exemplo, paciente que tem vitiligo, vai ter contraindicações para alguns tratamentos que podem ser hipersensibilizar a pele. Então, vocês não achem que você vai ver microbiologia e vai fazer lá antibiograma, tudo lá, passar um ano só na microbiologia e não vai ver nunca mais. Por exemplo, a gente está em tratamento com antibiótico, contraindicado fazer toxina botulínica. Por quê? Porque senão pode ser que não tenha efeito nenhum. Outra coisa que entra farmácia. Sim, porque o antibiótico fora. Antibiótico, os AINES, anti-inflamatórios não esteroidais, não são recomendados. Se o paciente vai fazendo uso de AINE, provavelmente ele não vai ter uma resposta inflamatória boa no estímulo de colágeno. Então, tudo isso você utiliza todos os dias. Mas então, eu vou fazer só procedimento básico, vou fazer microagulhamento. Limpeza de pele. Microagulhamento só? Tem que entender de fisiologia. Porque você tem que entender que você não pode... você tem que entender como que funcionam as glândulas, né? Para você não fazer coisa errada na pele do paciente. Enfim, gente, todos os dias você vai usar todo o seu conhecimento em hematologia, em bioquímica, em imunologia, em farmacologia que você adquiriu na faculdade. E aí nós, como a gente se aprofunda muito na parte clínica, diagnóstica, então a gente tem um conhecimento, ó. Sim. Anos luz, você não tem noção. Então se apegue com a micro, com a hematologia, com a uroanálise também, que a gente utiliza muito. Eu ia perguntar mesmo, Lívia. Na pesquisa que o Zé Felipe me mandou, o José Felipe, que é biomédico estético, ele me mandou, como eu expliquei no começo da live, quem chegou no final assiste depois da gravação. Ele disse que o terceiro exame que era mais listado pelos estéticos era o sumário de urina. Eu fico curiosa, por que o sumário de urina? Tem algum procedimento? Principalmente quem vai trabalhar com... Hoje eu não trabalho mais... A única coisa de corporal que eu faço são os bioestimuladores de colágeno. Mas quem vai trabalhar com corporal, ele muitas vezes vai lidar com paciente obeso, ele vai fazer procedimentos para gordura localizada, que está diretamente relacionada a você saber a parte de sedimentoscopia para ver se um paciente não está em cetose, que às vezes já aconteceu, de você pegar um paciente que ele nem sabia que estava entrando num processo de cetose, e aí iniciar um tratamento com enzima intramuscular, com procedimentos que vão aumentar aí às vezes até a pressão sanguínea, e aí você precisa saber se não tem nenhum tipo de, por exemplo, tem procedimentos que podem fazer sobrecarga renal. E aí você precisa, lá no padrão da sedimentoscopia, como também na parte da bioquímica, você analisa e você sabe, você tem um direcionamento, né? Se esse paciente está entrando em algum processo que contraindica o tratamento. Né? Então, a urina também não foge, tá? Da rotina. Agora a ficha caiu, faz sentido. Tá vendo como a gente tem que falar com quem sabe? Eu fiquei, qual será o procedimento que influencia lá na urina? Eu entendo tudo de exames laboratoriais, mas esses procedimentos estéticos, não entendo. E a gente precisa trazer essa correlação, justamente. Ai, gente, olha, a gente conversou muito, 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 eu e a Lívia. Tava com saudade da Lívia demais. Não tava com mais saudade porque eu acompanho ela nos stories todos os dias, então eu vejo tudo que a Lívia faz, pra onde ela vai, eu tô assistindo. Eu tinha uma última pergunta, Lívia. Para quem ainda não está na estética, para quem ainda não está trabalhando, ela pode ter se formado ou ela pode ainda estar na faculdade. Qual seria, assim,
O último conselho, para quem ainda não está na estética, para quem vai começar. Eu acho que o melhor conselho que eu posso dar, assim, porque eu vou usar uma experiência minha, tá? Lá em 2011, quando eu comecei a cursar biomedicina, assim, nossa profissão muito bebezinha. E em 2011 ela era mais bebezinha ainda. Então eu era muito questionada. E eu acredito que minha mãe e meu pai vão lembrar que eu era muito questionada. Ai, por que que ela tá fazendo biomedicina? Ai, por quê? E por que que não faz isso e aquilo, tá? O que eu tenho de conselho para você é que você mantenha o foco. Mas mantenha o foco a ponto de você não escutar, sabe? Porque vai chegar uma pessoa que acha que entende melhor da sua vida, da sua carreira profissional que você. O que acontece hoje, e por isso que vai entrar esse conselho, eu vejo os profissionais dispersando do próprio foco. E aí realmente você não vai conseguir. Imagine que tem 7 anos desde que eu me formei, tá? Se em algum desses momentos eu tivesse perdido o foco de ser biomédico externo, de me especializar, de virar referência, eu não estaria aqui. Entendeu? Então, assim, foco. Ninguém sabe mais sobre você do que você. Entendeu? E se aquela pessoa que está te aconselhando, ela não tem nenhum vínculo com você, principalmente ela não está te sustentando, então melhor ainda, tapa os ouvidos, eu sei o que eu quero, foca naquilo e vai, tá? Porque o que acontece muito é assim, pula um galho, pula no outro, pula um galho, pula no outro. E aí, gente, desse jeito, você passa 10 anos da sua vida assim, ó, sem chegar no lugar. Então, mantenha o foco. Se tá na graduação, eu posso te dar outro conselho. Volta lá na anatomia. Urgente. Se tá pagando farmacologia agora, presta atenção nas aulas de farmacologia. Presta atenção nas aulas de fisiologia. Porque você vai precisar. Ah, não, porque eu quero saber mais sério, porque eu não quero mexer com esse negócio de exame. Tá, pois você vai ser aqui, ó, medíocre. Você vai ser medíocre, tá? Você quer fazer a diferença. Você quer fazer a diferença. Exatamente. Então faz o que a maioria não faz. Estuda lá a base. Fisiologia, anatomia, farmacologia, imunologia, microbiologia, tudo, tá, gente? E se você for ouvir... se você for ouvir conselho, ou conselho de quem está na área, de quem está trabalhando, de quem tem sucesso na área, a pessoa vai ouvir alguém que não tem sucesso na área, não vai ter um bom conselho para te dar, não. Se você vai pagar por um conselho de alguém, escute o da doutora Lívia, se você vai trabalhar com estética, escute o meu, se você vai trabalhar com análises clínicas, porque às vezes você gasta tempo ouvindo quem nem é da área, ou quem é da área, mas não está feliz, não é bem sucedido, não tem resultados. Vê os resultados da doutora Lívia, dos pacientes, como ela transforma os pacientes dela. Então, gaste o tempo, se você vai escutar alguém, escute alguém que sabe o que está falando, né? Porque a internet dá voz para todo mundo e tem muita gente que não deveria estar ali falando e está falando. E é isso, gente. Olha, acho que era isso que eu tinha para falar com a doutora Lívia. Na verdade, teria muito mais para falar com ela. Daria assunto para um mês. Não, com certeza. É assunto para uma série de podcasts. Vamos fazer um podcast. Então, olha, eu vou dar spoiler. Eu estou trabalhando num projeto para a gente começar um podcast aí sobre biomedicina. E aí, quando abrir, eu aviso para vocês. Lívia, escuta só, eu tô querendo programar para eu ir em Natal em outubro, a hora do Chico. E eu queria me dar de presente de aniversário um Botox, Lívia. Meu sonho é fazer você já está botocada. Mas enfim, não sei que a agenda tá... pois é, Lívia. É meu sonho ter a sobrancelha um pouquinho arqueada. Mas eu confesso que eu não tenho medo de fazer Botox. Eu tenho medo de fazer um profissional ruim. Então, tem poucos biomédicos que eu faria o Botox. Se eu fosse fazer, seria com biomédico, e tem poucos que eu faria. A Lívia é uma das poucas que eu faria. Apesar de conhecer muitos biomédicos. Então, eu tenho muita vontade de fazer, mas eu tenho receio de fazer um profissional ruim. E aí tem algumas complicações, entendeu? Então, tipo, pra mim, o básico seria fazer com alguém que eu conheça a procedência. E a Lívia eu conheço, porque eu formei a Lívia. Então, sei da qualidade da Lívia, tá garantido. Olha, no último ano de faculdade deu um pouquinho de trabalho, porque eu tive um problema de saúde. Mas, mesmo com problema de saúde, teve um dia de eu ir com rolar cervical fazer prova.
A Lívia é guerreira, guerreira. A Lívia sempre foi diferenciada, assim, sempre foi. Ela sempre estudou muito, trabalhou muito, era muito dedicada. Chegava lá morta de cansada, vindo do plantão, mas se dedicava ao máximo. Fez valer as horas de estágio, se dedicou bastante, viu? Então, realmente, se vocês forem escutar uma mentora em biomedicina estética, escutem a Lívia, tá? Deixa esse negócio de, não tenho dinheiro, tem, parcela o cartão, dá um jeito. E quem não segue a Lívia ainda, vá seguir a Lívia. Quem não me segue, venha me seguir, eu acho que estou por aqui em algum lugar. E chega, Lívia, foi muito bom falar contigo, eu te encontro na próxima, espero que em breve. A gente está bem vizinha, Lívia, eu tô em Recife, tu tá em Natal, a gente está bem vizinha. Muito 4 próximo, horas só. muito próximo. É, E eu já pois viajei é. para Recife Pois para então, fazer especialização. foi. Eu gosto de Por aí. Recife, A gente se tô vê. apaixonada. Gente, eu Queria vou, eu saber vou se ativar os comentários. Eu vou ativar os comentários só um minutinho, caso alguém tenha alguma dúvida. Eu desativei porque às vezes cai a qualidade da live. Mas se sim. alguém tiver alguma dúvida, eu vou abrir rapidinho para quem ainda estiver aqui e mandar as suas dúvidas. Pois é, Lívia, essa questão de estética, de biomedicina, a gente tem que trabalhar muito questões técnicas e fora das técnicas também, entendeu? Então, quando a gente fala sobre exame laboratorial na biomedicina estética, vai ter muito fisiologia, mas também a gente vai precisar discutir muito sobre marketing, marketing pessoal, a gente vai precisar discutir muito sobre essa questão do empreendedorismo, como você falou, de conhecer de legislação, de conhecer de administração, de gestão de pessoas. E quanto mais você estuda, mais aumenta a chance de você ter resultados melhores na sua clínica, ter resultados melhores nos seus pacientes, na sua empresa, né? Então, acho que ninguém tem dúvida, não. Mas quem tiver dúvida pode mandar no direct depois para mim ou para a Lívia, que a gente vai ter o prazer de responder, tá? Boa noite, pessoal. Boa noite, Lívia. Quarta que vem tem live de novo aqui no Instagram. Toda quarta-feira eu tô aqui ao vivo. Boa noite. Cheiro. Esse convite, viu? Fica com Deus. Até a próxima. A Bárbara mandou gratidão. Gratidão você, Bárbara. Obrigada por ter assistido.